Boa noite. Vamos iniciando a assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade, buscando nesse instante nos unirmos em pensamento e coração com a espiritualidade amiga, que em nome de Jesus venha até nós trazer o socorro, as energias, o fortalecimento que necessitamos na noite de hoje. Vamos sentindo os nossos corações se abrindo, para que durante as reflexões de hoje possamos oferecer as condições para sermos tratados por esses amigos queridos, por essa equipe que, por amor a Jesus, é atraída pelo nosso pensamento, chegando ao nosso lar, onde quer que nós estejamos, nos trazendo os benefícios das energias de paz, de sustentação, de fortalecimento e de equilíbrio. E nesse instante, nós unidos em pensamento, a toda essa equipe, vamos agradecendo a Deus pela vida, rogando ao Pai que possa, na noite de hoje, iluminar a cada um de nós, para que tenhamos condições de compreendermos os ensinamentos de Jesus, que serão passados pela Florinda, que ela já sinta o amparo dessa equipe, a inspiração, para que as suas palavras cheguem aos nossos corações e que nós tenhamos essa força de colocá-las em prática, que tenhamos a lucidez de compreendermos esses ensinamentos e de vivenciarmos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciada a nossa assistência de hoje, nos unindo através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações e nós vamos abordar hoje o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E bem no finzinho do capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte, Jesus conta uma pequena parábola, que é o versículo 24 a 29. E diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordar os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões que estavam ali ao volta do pequeno monte estavam maravilhados com a sua doutrina. Olha o que Mateus fala aqui, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas, que era só palavras. Esta parábola, então, que Jesus encerra o sermão da montanha, do monte, é uma narrativa alegórica
né? Como todas as parábolas, né? E ela transmite uma mensagem por meio de uma comparação, de uma metáfora, de uma analogia, a uma pessoa prudente que ouve a palavra de Deus, o Evangelho, e pratica no seu dia a dia, e o insensato, o louco, que ouve, mas não pratica, não coloca no seu dia a dia. E essa comparação que Jesus faz na construção de uma casa que é feita sobre a rocha e a outra que é feita sobre a areia. E a gente vai analisando e a gente vê que para construir uma casa sólida, o principal objeto da casa ali é a sua estrutura, o seu alicerce. A construção de uma casa ela envolve várias etapas e que precisam ser programadas direitinho para não acontecer nenhum acidente, para não perder tempo, muito menos dinheiro. Então, Jesus compara a construção dessa casa com todo aquele que ouve as palavras e todo aquele que pratica essas palavras que Jesus ensinava. Então, no contexto do Sermão do Monte, Jesus, em todo o Sermão do Monte, traz vários ensinos sobre o dia a dia, mas ele termina com esse principal ensinamento, que é a casa sobre a rocha. Ou seja, a vida com Deus traz resultados seguros, permanentes, eternos. Ao edificar a nossa casa espiritual sobre a rocha, que é Jesus, por mais embates, por mais desafios, dificuldades, lutas, sofrimentos, perseguições, aflições que alguém passe, a casa não cairá, porque ela está alicerçada, bem alicerçada. E por mais que nós tenhamos chuva, transbordamento de rios, ventos, esta casa também não será abalada, porque Cristo está no centro do alicerce desta casa. Não é fácil muitas vezes, pois há sempre um adversário que está sempre procurando um jeito de derrubar a nossa casa espiritual. Há sempre alguma coisa interferindo para que faz parte das nossas experiências, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas nós não podemos esquecer e ter sempre a esperança que Jesus prometeu que estaria conosco até o final de todos os tempos. E é necessário que nós tenhamos essa esperança e que nós confiemos completamente em Jesus, no Senhor Deus, e saber que Ele está cuidando dos detalhes da vida de cada um dos seus. Isso nós não podemos nunca esquecer. Que Deus cuida de cada um dos seus filhos individualmente através das leis perfeitas e Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele está participando de tudo que acontece no nosso planeta e olha cada um dos seus filhos através dos seus prepostos, dos seus guardiões. E ele nos conhece e sabe da luta de cada um de nós. Então, que nós não tenhamos medo das chuvas, das tempestades, das ventanias, das pedradas, dos temporais, dos furacões, porque tudo que nos acontece faz parte do nosso crescimento. E se nós estamos com a nossa casa bem alicerçada, nós não cairemos. Então, por outro lado, aqueles que ouvem esses ensinamentos e não praticam esses ensinamentos no seu dia a dia, que ensinamentos são esses? As lições do evangelho que nós temos, né? Quando vierem as tempestades da vida, as lutas, os desafios, as tribulações, e a nossa casa, ou a casa desse insensato, não está firmado sobre a rocha, mas sobre areia, essa edificação é fraca e a casa vai desmoronar. Por mais aparência bonita que ela seja, por mais que nós achemos que nós não precisamos disso, a casa vai desmoronar, porque nós não temos estrutura espiritual. Porque nós somos espíritos, não somos corpo. Nós estamos num corpo, mas nós somos espírito. Então, nós somos alguém que possui um corpo, e não um corpo que possui um espírito. Então, o mais importante de tudo é nós alicerçarmos a nossa vida espiritual. Então, como é importante todos os que ouvem
esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, seguir essa direção segura desses ensinamentos. O que é seguir Jesus? É ter um relacionamento diário com esse nosso mestre, é ter essa ligação mental com Jesus, através de preces, leituras edificantes, pensamentos bons e principalmente a prática do bem. É muito importante que nós estejamos sintonizados no bem, no amor, porque Jesus é o amor. Se nós estamos sintonizados no bem, nós estaremos aptos a receber as influenciações. Então, quando Jesus termina de pronunciar esses ensinamentos do Sermão do Monte, na passagem de Mateus fala que todos ficaram maravilhados, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles profissionais que tinham ali uma função de escrever os textos, redigir documentos, leis, copiar e arquivar as informações. E esses escribas, eles eram apenas conhecedores da lei, não viviam, assim como os fariseus também, não viviam a palavra na prática, estavam somente na letra que mata e não no espírito da lei, da letra que vivifica. As palavras de Jesus, elas são vida, nos dão poder de comandar a nossa vida, traz mudanças radicais na nossa vida. É a transformação que nós devemos perseguir sempre, né? Essa transformação ela tem que ser feita aos poucos. Jesus, com seus ensinamentos, se nós aplicamos na nossa vida diária, nós conseguimos também ajudar aqueles que estão caídos, desanimados, e também nós, que muitas vezes passamos por essas dificuldades. Nós muitas vezes nos sentimos desamparados, nós sofremos diante dos embates da vida, e nós, com esse alicerce dos ensinamentos de Jesus, nós podemos continuar caminhando na nossa vida. A casa construída na rocha significa toda a fundação, fundamento de uma vida sólida. A pessoa que ouve, todos nós que ouvimos as palavras de Jesus e as colocamos em prática, nós somos aquele homem prudente que Jesus fala, que construiu a casa numa base forte e estável. Que base forte é essa? É a nossa fé verdadeira, genuína. E a nossa fé verdadeira, ela se manifesta quando nós expressamos total obediência aos ensinamentos de Jesus e às leis divinas. Então, nós temos que obedecer às leis divinas. Quais são essas leis divinas? Né? Todo mundo já conhece, mas só para a gente relembrar. Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Significa rocha verdadeira, que é amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a rocha onde nós vamos construir a nossa casa é o amor, é a fé. Edificar a casa, construir a casa sobre uma rocha firme, significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu, e não aquele que age com imprudência, na superficialidade, e às vezes até desprezando as verdades, porque acha que não é necessário, não tem maturidade espiritual para isso. Nós talvez não, com certeza já passamos por esse estágio, né? Hoje nós temos outro entendimento, porque nós estudamos o Evangelho e estamos aptos a construir a casa sobre a rocha. Se não fizermos isso, nós estaríamos sendo negligentes conosco mesmo. Então, a obediência às leis de Deus, a obediência aos ensinamentos de Jesus é o alicerce para que nós possamos resistir às tempestades da nossa vida. A chuva, os alagamentos, o vento, é uma metáfora que Jesus usou para exemplificar sobre as calamidades, as aflições, os desafios que se abatem sobre todos nós diariamente. E tantas coisas nós passamos na vida, né? Às vezes, calúnias, intrigas, luto, mortes, perda de amigos, desastres financeiros,
relacionamentos frustrados, aborrecimentos, enfim, toda a gama de males da nossa vida estão sendo abarcados nessa metáfora da chuva, dos alagamentos, das ventanias, dos furacões. Mas nenhuma dessas aflições, diz Jesus, abalará a nossa alma, porque nós temos a nossa alma estruturada numa casa espiritual firmada sobre a rocha. Então, Jesus apresenta aí a firmeza da sua doutrina, o sustentáculo da sua doutrina, porque, na verdade, os seus mandamentos são mais fortes do que qualquer rocha, estabelecendo algo muito acima para todas as aflições humanas. E é necessário, para a felicidade de todos nós, que nós acreditemos nas verdades do Cristo, que nós vivamos uma vida reta, sem desobedecer às leis divinas, vai lá nos 10 mandamentos, né? Sem falhar na caridade, e que se nós nos amemos uns aos outros. Essa é a vontade de Jesus. Essa é a nossa autotransformação. Existem outras pessoas também que o mandamento religioso para elas, às vezes é só ouvir a palavra, sem ir além. Mas nós temos que aprender a ouvir para não sermos igual o construtor insensato. Cristo, Jesus, está colocado como um fundamento e toda outra coisa fora dos ensinamentos de Jesus, nós podemos entender como areia, ou seja, não tem solidificação, não tem sustentação e a nossa casa espiritual vai cair mesmo, né? Outras pessoas põem as suas esperanças na prosperidade material, na profissão externa somente da religião, sem fazer a autotransformação, sem deixar Jesus entrar no coração. Estas pessoas que não têm Jesus no coração, elas se aventuram, mas estão somente na areia, demasiado fracas para suportar uma desavença. A casa então desabou na tormenta, quando mais necessitava o construtor e esperava que servisse de refúgio. Então a casa caiu mesmo, né? Cairá sempre, porque nós colocamos o objetivo da nossa vida em coisas materiais, em coisas exteriores, somente ouvindo as palavras de Jesus, mas não procurando entender o sentido espiritual disso, né? Jesus quer que nós sejamos construtores, não para a vida material, mas para a eternidade, porque nós somos imortais, para a vida toda. E tem a esperança, e temos que ter também a esperança na nossa vida futura também. Nada nos vai, se nós andarmos de acordo com o pensamento de Jesus, nada vai nos afastar de Jesus. Então a gente tem que estar pensando diariamente: a nossa casa está alicerçada sobre a rocha? Alguns dias não, né? A base de tudo que nós fazemos com as nossas crenças, convicções, precisam estar alicerçadas em alguma coisa firme. E Jesus é essa rocha. Ele é a verdade, a base sólida para as nossas vidas. Quando nós vivemos de acordo com os ensinamentos, nós mostramos que a nossa fé está firmada em Deus, em Jesus. Exemplificar e praticar sempre. Existe uma pequena fábula, uma pequena historinha, para ilustrar a necessidade de nós exemplificarmos tudo isso. E ela se passa numa pequena aldeia, onde vivia um grupo de pessoas muito devotas, cristãs, ansiosas por aprender e praticar os ensinamentos de Jesus. Todos os dias, as pessoas da aldeia se reuniam numa pequena capela para estudar o Evangelho, discutir como poderiam aplicar os ensinamentos do Mestre nas suas vidas. Certa vez, nessa aldeia, apareceu um viajante misterioso, vindo de algum lugar, que chegou a essa aldeia.
E ele era conhecido como um mestre espiritual e trazia consigo uma sabedoria profunda e inspiradora. Então, o líder dessa comunidade convidou esse sábio para compartilhar os seus ensinamentos com aquele grupo de estudiosos do Evangelho. Então, esse líder espiritual, esse mestre, esse sábio, começou a falar sobre a importância do amor incondicional, da compaixão, da indulgência e de tantas outras virtudes. Esse mestre explicou que Jesus ensinava que todos os seres humanos são iguais, independente das suas origens, das suas crenças, das suas classes sociais, e que devemos tratar todos com respeito e bondade. Os membros dessa pequena aldeia, desse pequeno grupo, dessa comunidade, ficaram encantados com o mestre que apresentava essas ideias. E eles perguntaram como poderiam praticar tudo isso que ele estava ensinando nas suas vidas diárias. E esse mestre, então, respondeu com uma pequena fábula, que dizia assim, nas palavras desse mestre espiritual, que um homem, caminhando por uma floresta, encontrou um pássaro ferido. Ele ficou com pena daquela pequena criaturinha e levou para casa. Cuidou do pássaro, alimentando, dando água. Com o tempo, o pássaro se recuperou, ficou forte novamente. Mas um dia, a porta da gaiola estava aberta e o pássaro voou para longe. O homem ficou triste por ter perdido seu amigo, mas entendeu que o pássaro estava destinado a voar livremente. E o sábio então prossegue: da mesma forma, Jesus nos ensina a amar e cuidar um dos outros. Mas isso não significa que devemos controlar ou aprisionar os outros. Devemos valorizar a liberdade e a individualidade de cada pessoa. E o mestre espiritual, então, termina a história. Então, para praticar os ensinamentos de Jesus, devemos ser como o homem da história, estender a mão para aqueles que precisam de ajuda, cuidar, nutrir, alimentar, mas também permitir, olha isso, que eles sejam livres para seguir o seu próprio caminho. Então, todos os habitantes daquela aldeia ficaram inspirados pela fábula apresentada pelo mestre e pelos ensinamentos. Então, eles prometeram uns aos outros que colocariam em prática essas lições e ajudariam uns aos outros a crescer e a serem livres. Então, a partir desse dia, aquela pequena aldeia se tornou um lugar onde a compaixão e a liberdade eram cultivados. As pessoas compartilhavam seus recursos, ajudavam os necessitados e respeitavam-se como iguais, sem preconceito, sem intolerância. E assim, a prática dos ensinamentos de Jesus se tornou uma realidade viva naquela aldeia, iluminando o caminho para que todos os que desejam seguir os passos de amor e compaixão, porém não aprisionados. Temos que respeitar a liberdade individual de cada um, a maturidade espiritual, a aceitação das pessoas, e nós temos que ser o exemplo. Então, o Emmanuel, nosso grande espírito e instrutor, através de muitos livros, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 76, numa parte da mensagem ele fala: aquele que exemplifica em sua vida os ensinamentos de Jesus, apesar de todas as dificuldades, angústias, ele permanece imperecível. Nada derruba sua edificação. As pedradas deixam-na inteiras, intactas. Então, se alguém quiser ler a lição completa, está no número 76 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, assim como a história nos mostra ali, como o final do Sermão do Monte, como essas palavras de Emmanuel, nós temos que ser portadores da mensagem de Jesus nas nossas vidas. Nós não precisamos sair incutindo na cabeça das pessoas, obrigando as pessoas a acreditar naquilo que nós acreditamos.
O que nós precisamos é exemplificar no nosso dia a dia. Então, como que nós podemos fazer isso? Além dos nossos atos, da nossa ética, da nossa moral, nós podemos sempre atender aquela pessoa necessitada, encorajar quem está triste, desanimado e até mesmo desamparado. Nós podemos oferecer o evangelho para essa pessoa e sugerir que ela leia o Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, principalmente as bem-aventuranças. E assim nós vamos construindo no nosso dia a dia, exemplificando a nossa casa sobre a rocha. Nós somos a maior divulgação do Evangelho de Jesus através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através da observância que nós fazemos nas nossas vidas dos 10 mandamentos e dos 2 mandamentos sintetizados por Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a lei do amor que move o universo. Deus governa toda a natureza, todo o universo através da lei do amor. Então, Jesus é o amor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estruturo a minha casa com base nesses ensinamentos, eu estou firmando a minha casa sobre a rocha. E todos nós estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha? Cada um ao seu modo vai analisar e vai ver realmente aonde é que nós estamos precisando modificar alguma coisa, onde nós precisamos intensificar a nossa autotransformação, porque é para isso que nós viemos aqui. Nós estamos neste mundo com o nosso corpo para nós aprendermos, melhorarmos, evoluirmos. Então, que essa rocha seja cada vez mais solidificada pelos ensinamentos e que a nossa casa espiritual ela possa estar alicerçada na firmeza da nossa fé, na esperança que nós temos na nossa evolução espiritual e no imenso amor, na caridade que Jesus emana para todos nós. Então, essas 3 grandes virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas são o sustentáculo para que nós tenhamos êxito na nossa missão aqui na Terra. Êxito na nossa transformação, êxito nas nossas tarefas que nós estamos destinados a praticar aqui na Terra. Vamos dando conta da nossa vida material também, porque é nossa obrigação cuidar da vida material, da nossa saúde, do nosso corpo, tudo isso faz parte da nossa lista de tarefas para que a casa fique bem estruturada espiritualmente. Porque quando nós negligenciamos a vida material também, o nosso espírito vai se abalar, porque nós ainda dependemos da vida material. Jesus e os espíritos e Deus nunca condenou os bens materiais, a vida material, jamais. O que ele sempre pregou para nós foi que nós não devemos dar maior valor em detrimento da vida espiritual. Aí sim. Então, é cuidar da vida material, sim, é cuidar do corpo, da nossa casa material mesmo, mas também lembrar de cuidar da casa espiritual. Edificar sobre a rocha para que nada nos abale. Mesmo que nós tenhamos notícias sobre guerra, sobre a regeneração, muitas pessoas ficam assustadas com isso, ficam lá temerosas do anjo com a espada de fogo. Não, se nós estivermos tranquilos, com a nossa consciência em paz, seguindo os mandamentos de Deus, dando conta das nossas tarefas aqui na Terra, nada de ruim vai nos acontecer. E se vier alguma coisa da natureza que nós tenhamos que passar, nós vamos estar com a nossa casa em ordem. Então virão as tempestades, os vendavais, os rios transbordarão e a nossa casa estará firme ali. Porque nós temos a esperança que a nossa vida vai continuar. Ela não termina com a morte do corpo físico. A nossa vida é só um instante aqui na Terra. A verdadeira vida é a nossa espiritual. Então que nós possamos lembrar sempre de cuidar da nossa casa espiritual, de construir a casa sobre uma rocha firme da fé, e nada nos abalará. Que Jesus possa então nos abençoar, nos conduzir nesse caminho e que nós possamos sempre ter a esperança em dias melhores, em dias futuros plenos de paz.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. E com essa mensagem de esperança, de paz, nós vamos permanecer unidos a Jesus e essa equipe espiritual que agora se aproxima mais intensamente de cada um de nós. E nós vamos nos unindo num só grupo, oferecendo a Jesus esse nosso amor, a nossa fagulha de amor, uma unida à outra, é capaz de auxiliar tanto as pessoas necessitadas. E é assim que nós vamos vibrando amor ao nosso planeta, para que haja paz entre as nações, especialmente as nações que se encontram nesse momento de guerra, envolvendo aqueles corações daqueles povos em esperança, em força, em perseverança, para que eles possam acreditar que Deus está no comando, apesar de tantas barbaridades que eles estão vivendo. Vamos mentalizando esses líderes, envoltos em vibrações de despertar, de discernimento, para que possam perceber a responsabilidade que têm nas mãos e assim, Senhor, promoverem a paz e não a guerra. Vibremos para que o amor possa despertar, desabrochar em todos os corações da humanidade terrestre, para que haja respeito entre todos os povos, para que haja união e fraternidade entre as pessoas, que essas vibrações sejam estendidas a todos os lares da Terra, para que as famílias se respeitem, se amem, se ajudem e se unam. Vamos levar as nossas vibrações de saúde a todos os doentes, que onde quer que se encontrem, recebam o lenitivo para suas dores, recebam as nossas vibrações de bom ânimo, de fé e de coragem. Vibremos para que todos os jovens, que todas as crianças possam ser conduzidas no caminho do bem, para que possam se fortalecer na fé, se preparando assim para um futuro melhor. A todos aqueles, Senhor, que se deixam levar por todo tipo de viciações, que eles possam despertar para a necessidade da transformação, percebendo o engano em que vivem e o quanto de malefício eles trazem para eles mesmos. Vibremos pela confraternização religiosa, para que todas as doutrinas, seitas, filosofias e religiões possam envolver as pessoas, o pensamento humano, em amor, em união, em positivismo. Que todos os trabalhadores do bem perseverem no aprendizado e no trabalho de Jesus. Que todos nós, Senhor, nessa noite, possamos sentir o amparo que vem através dos seus mensageiros. Que os nossos lares se inundam de paz. Que nesse instante cada um de nós possa sentir e mentalizar Jesus adentrando pela porta principal de nossa casa, sorrindo de braços abertos, vindo em nossa direção, nos acolhendo, nos afagando. Jesus que conhece cada um de nós pelo nome, que conhece o que se passa em nosso coração, que sabe das nossas necessidades. Nesse instante, ouve o nosso pedido de ajuda. Nós vamos contando para Jesus as nossas dificuldades, contando para Jesus o que nós precisamos, e com certeza Jesus irá nos envolver em força, em coragem, em bom ânimo, para que possamos ter a energia necessária, o respaldo para construirmos a nossa casa sobre a rocha.
Que Jesus esparrame o seu amor e a sua paz pelo nosso lar, envolvendo os nossos familiares que estão conosco aqui, que não estão participando dessa reunião, mas que sejam também tocados em seus corações. Que essa equipe espiritual, comandada por Jesus, derrame sobre a água que deixamos ao nosso lado os fluidos benéficos. E essa água se transforma no remédio necessário para cada um de nós. Essa água se transformará no bálsamo para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito. E assim, cada um de nós se prepara agora para recebermos dessa equipe aquela transfusão de energias de amor, de paz e de saúde. O passe é uma transfusão de energias. E quando abrimos o nosso coração, na certeza desse amparo, nós oferecemos condições para que essas energias sejam absorvidas pelas nossas células materiais e espirituais. E assim, tudo que está em desequilíbrio vai sendo equilibrado. As nossas células doentes vão se transformando em células saudáveis. E é assim que vamos sentindo essa chuva de pétalas coloridas sendo jorradas sobre cada um de nós, tocando o nosso corpo físico e espiritual, nos abastecendo desses fluidos salutares que tanto necessitamos. Essas energias vão sendo depositadas ao nosso redor. Nesse campo energético que nós temos, denominado de aura, vai recebendo essas energias que vão se fixando, ficando armazenadas para que possamos utilizá-las de acordo com as nossas necessidades. Essas energias, carregadas de saúde, de bom ânimo, de esperança, de amor e de paz, vai nos dando a coragem que nós precisamos para enfrentar os desafios da vida. Vai nos dando essa força que precisamos para superar os obstáculos, essas situações que são colocadas para que nós possamos aprender a superar, a crescer, a desenvolver as nossas potencialidades de filhos de Deus. E com toda certeza, nessa noite, estamos recebendo todo o amparo de Jesus. Porque Jesus disse que estivesse ali, unido a todos aqueles que buscassem ajuda. E hoje nós estamos pedindo e batendo na porta de Jesus. E com toda certeza essa porta se abriu e nós estamos sendo amparados. Que possamos permanecer envoltos nessas bênçãos de amor e de paz. Até uma próxima oportunidade. E nos despedimos, agradecidos a Deus pela vida e por todas essas energias que recebemos em seu nome e em nome de Jesus. Graças a Deus.